Olá, meu amigo, minha amiga, eu novamente aqui, disponibilizando aqui mais uma aula, um vídeo aula para o nosso canal de filosofia. Meu nome é Valmir Cardarelli, sou diretor e um dos professores aqui da Academia e Escola de Filosofia Livre. E hoje eu trouxe um tema meio pesado para alguns, talvez, vai ser aí creio que para algumas pessoas aí uma ideia nova, talvez algo que nem tinham pensado ainda que pudesse existir ou não. No entanto, eu quero aqui repactuar com vocês uma coisa que eu sempre falo nos workshops, nas palestras ou nas próprias aulas, ou mesmo aqui nessas videoaulas. Não acreditem, vocês não devem acreditar em tudo que ouvem, ou tudo que leem, ou tudo que têm contato. Então, observem a fonte, e não só isso. Há necessidade de nós buscarmos, paralelamente, alguns outros conhecimentos, e também a nossa experiência de vida, para que a gente possa vivenciar as coisas, daí montar a nossa própria convicção. Então isso eu chamo de pensar. E a filosofia tem esse condão maravilhoso de levar as pessoas a pensarem por si mesmas. Isso é muito difícil, muito embora pareça uma coisa simples. Eu penso por mim mesmo. Não é verdade. É muito difícil aprendermos a pensar por nós mesmos. E essa é a ideia, então, da filosofia clássica. Então, quando nós colocamos um tema, nós abordamos aqui um tema, eu vou falar aqui muitas coisas interessantes, muitas coisas que vão parecer no primeiro momento loucura ou abstração minha. Na verdade, tudo tem que ser ponderado, há de ser questionado. Então, não precisa ficar colocando aqui suas observações no canal, eu concordo, não concordo, tal. Guarde isso para você, porque isso é importante. Isso é dessa maneira que a gente se autoconstrói, comparando ideias, experienciando, conversando com pessoas que conhecem o assunto. E assim a gente vai se construindo uma ideia própria, pensar que é importante. E alguém que não permite que algo de fora, uma ideia nova, entre com possibilidade para que você possa pensar, olha, você está se bloqueando. Isso é fanatismo. Você vai se fechar numa caixa. E a sociedade hoje, manipuladora, estamos aí ante uma época de muita manipulação, exatamente isso que eles querem. Pessoas que não pensem, pessoas que não conseguem ter discernimento sobre as coisas. Então o conhecimento, ele é fundamental, ele não é tudo, mas ele é muito importante, é o primeiro passo. Então daí eu convido vocês a se abrirem para novas ideias, e também não acreditarem nisso que vocês vão ouvir, mas pelo menos se permitam a pesquisar sobre o assunto, a pensar sobre o assunto. Daí que você vai construindo uma ideia nova, e esse ser que você é hoje, ele faz parte exatamente dessa construção. Na medida que você vai tendo acesso aos conhecimentos, você vai se refazendo intelectualmente, na parte intelectual, que é um primeiro passo, para depois então você assimilar isso como comportamento. Aí já é um outro passo, mas esse primeiro momento é isso, a se permitir ao novo, ok? Muito bem, então se você gosta de filosofia, se você quer colaborar conosco na expansão desse canal, de maneira que esses valores cheguem aos jovens, cheguem às pessoas de minha idade, ou às crianças, todo mundo que tem direito à filosofia, dê o seu like, indique o canal para os seus amigos, da maneira de cada uma, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, vai nos ajudar bastante. Nosso objetivo não é financeiro, até porque a academia, a associação, é uma associação sem finalidade lucrativa,
E todo o trabalho que nós temos aqui, o meu trabalho inclusive, ele é tudo voluntário. E os demais membros e militantes aqui da escola, tá ok? Bem, o tema hoje, eu disse que era um tema meio pesado, um tema pouco falado e muitas vezes até um tema muito confundido pela semântica. Ele se confunde na própria semântica da formação do tema, que é a transmigração da alma, eu vou explicar isso mais tarde, como também há uma confusão, uma certa confusão desse tema com outros fenômenos que levam outros nomes. Nós acabamos, por equívoco, muitas vezes utilizando essa palavra transmigração da alma para fenômenos adversos. É muito comum isso. Eu pesquiso, eu tenho visto na literatura, essa literatura esotérica, filosófica, espiritualista, que muitas vezes esse tema ele é usado, a semântica da palavra é usada para definir outros fenômenos que não exatamente a transmigração da alma. Eu quero explicar isso também para vocês. Muito bem. Então, uma primeira ideia, já delimitando o escopo da nossa conversa, estamos aqui falando da transmigração da alma individual e não a transmigração coletiva das almas. Então eu estou fazendo essa separação, por quê? Porque eu sei, tenho certeza que você que está aí, que está procurando novos conhecimentos, procurando se transformar uma pessoa melhor, você vai fazer essa pesquisa em outras fontes, vai buscar em livros, talvez da própria internet, e você vai colocar a transmigração da alma, ou vai pesquisar isso, talvez em alguns índices. Então observe que existe um fenômeno da transmigração da alma coletiva, de tempos em tempos acontece, o qual eu vou fazer um vídeo, estou aqui minha promessa, vou fazer um vídeo específico falando disso, e da metempsicose, eu vou encaixar esses dois temas para falar sobre isso numa aula separada. E neste bate-papo nosso de hoje, eu quero me restringir a falar com vocês sobre a transmigração da alma individualmente falando, e não coletivamente, tá? Senão daria um vídeo muito longo. Bem, então, posso começar dizendo sobre as confusões que são geradas com relação à semântica da palavra e com relação a outros fenômenos que muitas vezes são confundidos com transmigração da alma. Vamos a eles. O primeiro deles é a metempsicose. Metempsicose, eu não vou me estender nisso, eu vou ser bastante breve, porque, como eu já disse, eu vou gravar o próximo vídeo, eu vou fazer uma gravação de uma aula somente sobre metempsicose. Mas, só para pontuar alguma diferença, a metempsicose é um fenômeno, dentro da doutrina, acredita-se que há um fenômeno onde uma determinada entidade espiritual, ou seja, o princípio espiritual, ele, após o transcurso total de uma encarnação, ou seja, o nascimento, meio e morte, ele pode vir a reencarnar em reinos inferiores à natureza. Então, quando eu digo inferior, eu não estou denegrindo, mas eu digo inferior numa escala. Ou seja, seria inferior ao humano. Nós estamos no reino nominal. Então, por exemplo, na prática seria alguém que tenha desencarnado, passado um tempo de maturação, ou num plano astral, ou no plano mental, ou no plano espiritual, ele volte a reencarnar num animal, por exemplo. No animal, até num vegetal, ou quizá até num mineral. Então, diz essa doutrina, essa tese, que é defendido na fonte de algumas religiões, como por exemplo o hindu, que a metempsicose seria então uma regressão, vamos dizer assim, uma regressão evolutiva, onde aquele princípio, aquela essência espiritual, ela vem a reencarnar então como um animal, seria isso.
Ora, isso é totalmente diferente do tema de hoje, que é o tema sobre a transmigração da alma. Depois eu vou dar a definição no final da transmigração da alma, para a gente poder fazer esses paralelos. Uma segunda confusão que nós fazemos também com relação à transmigração da alma é sobre a própria reencarnação. E esse é o mais comum ser usado, esses temas como sinônimos, porque a própria palavra transmigração, a transmigração seria transcender o passar de um lugar para o outro. Então, muitas pessoas entendem que transmigração da alma é uma mera reencarnação, ou seja, é a saída de um princípio espiritual de um corpo, que no caso faleceu, morreu, né, veio a óbito, e depois de um tempo que é relativo, então ele renasceria no outro corpo de um bebê, de uma criança, quando da concepção, esse novo ser. Então ali ele entraria como princípio espiritual, reencarnando mesmo. Daí ele passaria por um mesmo ciclo de nascimento, vida, etc., tal, até a morte, para que pudesse talvez reencarnar quantas vezes forem necessárias para que esse princípio espiritual possa se purificar a um determinado ponto, que ele possa acessar o nirvana, como dizem os budistas, ou que ele possa acessar o paraíso, ou os planos mais elevados da existência espiritual, como é defendido, por exemplo, na doutrina espírita, kardecista, ou mesmo até encontramos isso no hinduísmo e em outras vertentes ideológicas, filosóficas. Então, observe que reencarnação é algo bem específico. A reencarnação, então, é utilizada para isso. Alguém que nasce, cresce, morre, tem um prazo de maturação desse espírito e vem adotar, então, uma nova personalidade. E quantas forem necessárias. Ok? Bem, uma outra confusão que se faz também com o termo transmigração da alma é com relação à obsessão. Então, vou definir aqui mais ou menos o que seja a obsessão, né? Porque a nossa ideia não é entrar, se aprofundar no tema, porque hoje estamos falando da transmigração da alma, mas obsessão, em poucas palavras, seria uma entidade espiritual ou entidades espirituais, sejam elas de natureza humana ou não, elas obsediam uma segunda pessoa, uma pessoa. Então, essa obsessão se dá por aproximação, por afinidade vibracional. Ou seja, há uma pessoa e ela então como se diz o termo, atormentada, né, obsediada, e ela, através dessa obsessão, ela acaba perdendo o seu eixo psíquico, o seu equilíbrio psíquico. Daí ela é influenciada por ideias, ela é castrada com relação à sua própria vontade. E é importante entender que esse fenômeno da obsessão, ele é temporal. Então, a transmigração da alma não é exatamente isso, até porque a transmigração da alma, uma das diferenças, que ela não tem um prazo determinado, né? Porque esse prazo é exatamente o tempo de vida do corpo que ela tomou. Então, muito diferente da obsessão. Até porque também, uma das grandes diferenças, eu diria que a maior, é que na obsessão não há a posse, não há uma transmigração de fato, existe apenas um encosto, vamos dizer assim, ou seja, há uma aproximação energética daquele ser, daquela entidade ou daquelas entidades, como muitas vezes uma obsessão não se dá somente por uma entidade espiritual, mas é muito comum se dar por muitas entidades espirituais e não necessariamente humanas, como eu disse, e é temporal, e ela acaba não se apossando então do seu veículo,
Então, isso é uma diferença grande. Talvez alguém esteja se perguntando, meu Deus do céu, né? Eu entrei aqui no canal de filosofia e estão falando de religião, estão falando de... Na verdade, estamos falando de religião, muito embora a gente também fale de religião dentro da filosofia, porque não posso conceber uma religião que não tenha uma filosofia como fundo, como linha, né? Como uma espinha dorsal que dê vida a essa religião. Caso isso exista, não deixa de ser religião, vai passar a ser uma seita e não uma religião. Então, dentro da filosofia clássica, sempre esses temas espiritualistas, né, ligados ao conhecimento de fenômenos da natureza, como esse que nós estamos aqui falando, eles sempre tiveram a atenção da filosofia. Até porque uma pessoa que acaba se conhecendo, conhecendo as leis da natureza, conhecendo os fenômenos da natureza, conhecendo como que funciona a natureza, ela vai ser uma pessoa muito mais assumida de si mesma, muito mais bem posicionada com relação à vida, porque ela vai saber lidar com isso de uma maneira muito mais madura. E talvez é isso que esteja faltando na humanidade, essa aproximação das leis da natureza, dessa espiritualidade, desse conhecimento espiritual, e não simplesmente colocarmos toda a nossa energia nos elementos materiais. Então daí, eu estou até dando aqui uma explicação para alguém que de repente recebeu o nosso vídeo, entrou aí por um acaso, talvez ou não. Mas que filosofia tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Na medida que você separa a filosofia do conhecimento espiritual e da espiritualidade, você acaba matando a filosofia. E ela acaba ficando somente não um veículo de ascensão espiritual, mas acaba sendo simplesmente um mero conhecimento intelectual. E aí já não nos interessa mais para o fim a que se presta a verdadeira filosofia. Bem, então aqui dando continuidade, disse que nós não podemos confundir a transmigração da alma com esses fenômenos. Um outro fenômeno que é muito comum, esse sim também, depois da reencarnação, é muito comum haver essa confusão com a possessão. Então, o que é a possessão? A possessão, provavelmente vocês já devem ter visto, ouvido falar, ou visto outros filmes parecidos, análogos a esse, que era aquele filme do Exorcista. O Exorcista é um clássico aí do terror. Para quem gosta de terror, o Exorcista, há muitos anos que foi lançado. O Exorcista, ali havia um caso de possessão. A menina ali era possuída por algumas entidades, por uma entidade ou demais entidades, que provavelmente não humanas, naquele caso, pelo menos no filme, e que necessitava ali de um exorcismo. Então, o que é o exorcismo? É você extrair aquela entidade, né, da posse daquele corpo psicológico, bioenergético. Então, porque as entidades ou entidade, ela se apossa efetivamente daquele corpo, tirando a vontade própria dele, do ser original, né, afastando essa vontade própria, então, e tomando conta, realmente tomando posse, por isso que chama possessão, e toma posse efetivamente dos seus veículos psicológicos e também do seu corpo físico. No entanto, uma diferença básica e marcante que há entre o fenômeno da possessão com o fenômeno da transmigração da alma, existem dois, pelo menos assim, que eu posso dizer. Um seria a anuência daquele que entrega o corpo. E na causa da possessão não há anuência expressa, vamos dizer assim, a anuência consciente. Né? E um segundo é que a possessão também, ela sempre é por tempo determinado. Existe um tempo. Então pode ser que ela seja possuída por um dia, 2 dias, alguma coisa assim, e depois aquela entidade vai embora, ela volta para a condição status quo. Depois, novamente, uma outra oportunidade, acontece a possessão de novo. Então isso não é uma situação
perene, não é uma situação que dure para sempre. É uma situação momentânea, ela é temporária. Então essas duas grandes diferenças que há entre o fenômeno da possessão com o fenômeno da transmigração da alma. Então não podemos utilizar o mesmo termo para esses dois fenômenos que são distintos entre si. Muito bem? Ok. Um outro fenômeno, no qual, aliás, surgiu hoje, que eu estava relacionando aqui na lousa, mas para me direcionar, e aí a Lua, que é a minha assistente hoje, falou assim: Valmir, e o zumbi? Não tem o zumbi? Eu falei: poxa, legal, vamos relacionar aqui e falar, pode ser que alguém confunda o estado do zumbi com o estado da transmigração da alma, tá ok? Então vou fazer essa diferença. E alguém deve estar se perguntando: meu Deus, zumbi não é só em filme? Existem realmente, hoje está bem em moda aí os filmes de zumbi. É claro que aquela figura de zumbi é uma mistura ali do físico com algo espiritual. A figura em si, como aquela, não existe. Você pode até encontrar alguns zumbis que sejam zumbis ainda encarnados, que a gente chama de zumbi, uma situação muito degenerada, onde a pessoa, muitas vezes pelo uso excessivo de drogas, ela acaba entrando num estado praticamente de zumbi, mas não é esse que eu estou falando. Existe uma outra condição de zumbi, que é aquela pessoa que está desencarnada, ela desencarnou, no entanto, ela acaba ficando presa entre dois planos de energia, dois planos de vida. Ela não consegue se libertar do plano físico da matéria, mas também ela não consegue ascender aos novos planos mais sutis. Ela não consegue sequer ir para os planos inferiores astrais, que são conhecidos também por umbrais aí pela filosofia kardecista, espírita kardecista. É conhecido como umbral, mas leva outros nomes também. Então esse estado de zumbi já é diferente, porque já é de uma pessoa desencarnada. Eu posso até um dia falar mais profundamente sobre isso, pelo conhecimento esotérico espiritual da filosofia. E como eu disse, que a filosofia abarca todos esses conhecimentos. Isso é muito legal, muito importante. Então, creio que foi suficiente para a gente ver que uma coisa, na verdade, é bem diferente da outra. Não obstante, ainda não tem a própria definição de transmigração da alma, mas provavelmente você já deve estar compreendendo. Eu vou fechar agora com isso. Então, o que é efetivamente a transmigração da alma? O que seria esse fenômeno? E qual a diferença? Então, observe. Transmigração da alma se dá quando uma determinada pessoa em vida, por fatores que podem acontecer, que eu já vou falar também, relacionados, por alguns fatores, ela como princípio espiritual, como essência espiritual, ela deixa o corpo. Ou seja, quando eu digo o corpo, ela deixa o corpo com as suas emoções também, né, e com memórias, que é a parte mental. Ela deixa isso, ela deixa esse corpo. E no lugar dela, ela permite que entre uma outra entidade espiritual, onde ela se apossa desse corpo e passa a conviver, utilizá-lo por período indeterminado, indefinido, ou seja, até a morte, até o fim, até o termo deste corpo que ela adotou. Então, em outras palavras, seria, eu abandono meu corpo. Imagina você aí, você abandona seu corpo, então você seria a morte espiritual, né? Você acompanha o teu corpo, você vai dar sequência aí dentro do seu princípio espiritual. E o seu corpo, ele não morre, ele continua funcionando ainda na parte bioquímica, energética, toda essa parte ela continua funcionando.
No entanto, como você, como princípio espiritual, se afastou desse corpo, você permite com que uma outra entidade, por algum motivo, que eu já vou falar, né, ele adote, ele se aposse desse corpo, desses princípios, não só o corpo, né, como o corpo, o seu corpo emocional e também o corpo intelectual, esse corpo mental. Ora, eu sei que para muita gente falou, agora o Valmir pirou de vez, né, ele enlouqueceu, mas como eu disse, não é para acreditar em mim, mas é para considerar isso como uma possibilidade, para que você possa então não se fechar e, quiçá, talvez abrir uma nova consciência para novas possibilidades. Logicamente, eu sei que esse assunto não é um assunto tratado em televisão, tratado em entrevistas. Você vai encontrar esses assuntos realmente em meios como esse, que são meios esotéricos, meios ocultistas, ou meios da filosofia esotérica que nós estudamos. Exo significa interno, né? E exo, externo. Então não é exotérica, mas é esotérica. Tá certo? Muito bem. Quais as condições para que essa transmigração da alma, ela de fato ocorra? Há condições. Uma das condições é que a necessidade da anuência. A necessidade da anuência. Anuência, ou seja, a concordância dessa entidade que vai deixar o corpo. Ela precisa concordar com isso. Então, eu deixo o meu corpo e permito com que o outro tenha acesso a ele e continue utilizando até, então, findado a condição física desse corpo. A segunda condição, vamos chamar assim, né? A segunda condição para que isso possa ocorrer, além dessa anuência, é que isso tem um propósito, porque é um fenômeno que não é muito comum, não é como a reencarnação que todo dia está nascendo pessoas, etc., estão morrendo pessoas. A transmigração da alma, ela é um fenômeno pontual. Isso não acontece todos os dias, isso acontece por uma necessidade ou por processos de magia. Eu vou explicar isso também, tá? Processo de magia. Então essas são as condições para que isso ocorra. Então é óbvio que também, posso até colocar isso como condição, que esse corpo ele não tenha tido uma morte efetivamente, uma morte cerebral, que hoje a nossa medicina ela considera a morte, quando há morte cerebral, a ocorrida a morte cerebral, ou em outras palavras, mais diria esotéricas, quando se rompe o cordão de vida entre o princípio espiritual e o princípio físico, você tem a morte. Aí não há mais como reconstituir isso. Então, nesse caso da transmigração da alma, não pode ter ocorrido a morte. Por isso que esses fatos, quando isso acontece, a transmigração da alma ocorre, ela normalmente ocorre em situações de trauma, ou de traumas violentos, de traumas muito sérios, que a pessoa passa, ou fases da vida, ou um determinado evento. E muito importante que aquilo acontece e que tenha um sentido para que aquilo ocorra. Então, muitas vezes pode acontecer através de um plano espiritual. Existe um plano espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos falar aqui dessas espécies de magia que podem levar a esse fenômeno da transmigração da alma. Eu vou dar um exemplo do positivo primeiro, para depois dar um exemplo do negativo que existe também. O exemplo do positivo, como eu disse, também não é para acreditar, mas em estudos que a gente faz, vou indicar até alguns livros aqui da Gnose Cristã, existe um livro da Cartas para Cristo, que é muito importante, da Annie Besant,
livro da Aniversando da Gnose Cristã, que era da Sociedade, foi a segunda gestora, diretora da Sociedade Teosófica. São livros muito esclarecedores com relação a essas coisas que nós estamos conversando aqui. Além, obviamente, de outras fontes que você deve procurar outras fontes, para então fazer o seu embasamento e criar a sua própria convicção. Então veja, na história, eu vou citar aqui um exemplo de Joshua. Quem foi Joshua? Joshua é o nome, na verdade, de Jesus, pela tradução. Jesus. Que praticamente todos desconhecem a sua vida, a sua trajetória de vida, até os seus quase 30 anos de idade. Existem algumas conjecturas, algumas lucubrações sobre a vida de Jesus, dizendo que ele foi essênio, outro diz que não, né? Conta-se muitas histórias. Na verdade, na Bíblia, nos Evangelhos, não se fala efetivamente da vida de Jesus, muito pouco, fala sobre o seu nascimento, mas sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, a sua juventude, praticamente não se fala nada. Não sei se isso já chamou a atenção de você que está me ouvindo. Por que não se fala nada? Quem foi efetivamente Jesus? Então, esses livros que eu disse aqui, Cartas a Cristo, são livros muito esclarecedores. E há outras fontes. O importante é buscar uma fonte séria. E fala assim sobre a vida de Jesus. Diz que ele é um homem especial, um espírito especial, que teve os pais especiais, uma juventude, etc. Muitas coisas muito parecidas com uma criança normal, é claro, né? Então tinha lá suas brincadeiras, comia, bebia, estudava, essas coisas normais da época em que ele viveu. No entanto, houve um momento onde se criou uma cisão, né? Se criou aí um momento de separatividade entre quem foi Joshua e quem foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, porque a palavra Cristo, ela é uma denominação, é um título, né? Uma denominação que significa ungido, que significa o especial, que significa aquele que de fato seria o Filho reto de Deus. Essa é a palavra Cristo. Muito bem, então, a partir efetivamente do batismo de João Batista, quando João Batista batiza lá no Rio Jordão, batiza Jesus naquele momento, que foi um momento muito especial, diz, contam que mas ali desceu o Espírito Santo. Mas o que significa isso? Quando a gente tem esse conhecimento da transmigração da alma, você pode fazer um paralelo e conseguir compreender o que aconteceu de fato ali no Rio Jordão, quando do batismo. Porque naquele momento desceu um princípio espiritual chamado Cristo, que se apossou então do corpo e da estrutura psico-orgânica do Joshua, que é Jesus, que conscientemente, sabedor e já previamente autorizado, ele sabia disso, ele permitiu para que se cumprisse ali uma profecia, para se cumprisse uma etapa de mensagens, uma etapa de descida de um princípio, de um avatar, para que a mensagem da filosofia fosse restabelecida, fosse deixada para o mundo, essa filosofia que hoje é denominada como cristã. Então ele permitiu um pacto, ele fez um pacto com o bem, permitindo isso. Por isso, então, que se explica dentro da gnose cristã, os conhecimentos, que pouco interessa, pouco se sabe também, não é o foco, da vida de Joshua, da vida comum de Joshua. Mas é claro que ele fazendo isso não era para qualquer um, ele foi escolhido porque ele não era qualquer um, realmente ele era uma pessoa muito especial, muito especial, e mesmo assim permitiu. E daí então, que foi mais ou menos na passagem que a gente chama na astrologia, do primeiro retorno de Saturno. O primeiro retorno de Saturno se dá aos 28, aos 29 anos, ou quando a pessoa, nessa época de 27 para 28, para 29 anos, onde você tem
um ciclo, um fechamento de um ciclo numerológico do 9. Então, 9 vezes 3, 27. 9 vezes 3, 27 significa que você já trabalhou os primeiros 9 anos a constituição da parte física, nos 18 primeiros anos, depois da parte psicológica, e até os 28 anos, mais ou menos, aí você tem o trabalho de toda a constituição espiritual. Então, são os 3 princípios, do físico, da psique e da espiritualidade. É um ciclo que se dá de 9, ou, se quiser considerar, os 4 ciclos de 7, 7 vezes 4, 28. Então, da passagem dos 28 para os 29 anos, e na astrologia nós conhecemos isso também como retorno de Saturno. Seria o primeiro retorno de Saturno que se dá aí aos 27 anos, né, para 28 anos. E o segundo vai se dar aos 56 anos depois, né, aos 56 anos. Então, nesse primeiro retorno de Saturno, seria muito propício que isso acontecesse, porque era um momento especial na vida de Jucho. No entanto, a gente pode perceber que em outras situações, a transmigração da alma, ela se aproveita de traumas muito grandes que podemos sofrer. Por exemplo, um acidente, onde você fica num estado de coma, uma enfermidade muito grave. Isso é um momento onde, algumas vezes, até por motivos de cansaço, essa entidade espiritual, ou seja, o seu princípio espiritual se cansa, e ele permite daí com que outra entidade possa assumir, em casos especiais, como eu disse, assumir seu corpo. Ela cansou de viver, um dos motivos, e por um pacto ela permite com que outra entidade possa então aí vir a se utilizar do seu corpo até o final da vida. Tá? Isso não é, como eu disse, isso não é frequente, são situações raras de acontecer. Bom, eu estava aqui dando alguns exemplos da questão da magia branca. Então, deixa eu explicar um pouco sobre isso. O que é magia? A magia é a ciência, é a maga ciência, ou seja, é o conhecimento magnânimo que nós temos da lei da natureza. Daí, então, eu coloquei esse tema hoje, que eu considero ele assim, importante para o conhecimento humano. Precisa conhecer os fenômenos, conhecer como a natureza funciona, porque isso vai abrir outras portas de conhecimento para outros fenômenos e outras coisas que provavelmente para você hoje ainda é uma curiosidade ou algo inexplicado, que você não conseguiu ainda compreender aquilo exatamente, aceita talvez alguma teoria, mas depois que você conhece esse fenômeno, isso vai acabar explicando outras coisas. Então, a maga ciência, ela tanto pode pender para o lado bom como o lado ruim, né? São as duas forças, como aquela guerra das estrelas, né? Você tem lá as forças do bem e tem as forças do mal também. E tomando cuidado quando você analisa a questão do mal, lembre-se sempre que o mal, a definição boa do mal, que o mal ele é a ausência do bem. No entanto, ele nunca é a ausência de Deus. Não existe nada que seja a ausência de Deus. Fica aí só para você pensar aí um pouquinho, né, nessa frase, então, que o mal ele não é ausência, ele é a ausência do bem, no entanto, ele nunca é a ausência de Deus. Ou seja, que Deus também administra o mal. Isso faz parte do processo. Eu sei que é difícil de entender, né? Mas isso estava fazendo parte do processo da vida. Tá ok? Então, entendendo isso, nós vamos entender que em muitas situações, a própria hierarquia branca, a fraternidade branca, o lado do bem, vamos dizer assim, se utiliza desse fenômeno da transmigração da alma para colocar ali um princípio espiritual que vai fazer o bem para a humanidade, como foi esse caso que eu acabei de exemplificar de Jesus. E daí, inclusive, que Jesus ele é diferenciado com relação aos outros avatares, por exemplo, Lao Tse, Confúcio, o próprio Moisés. Existem outros avatares, Hermes Trismegisto, Maomé,
outros avatares que já vieram na Terra, e especificamente Jesus, ele teria essa diferenciação, de que ele foi uma transmigração de alma. Então, algumas vezes, não faria sentido, por exemplo, um princípio muito elevado de Cristo, nascer como criança, passar por todos os processos da juventude, desnecessário. Se você tem um grande mestre que cede o corpo no momento correto, para que aquele princípio venha, faça o que tem que ser feito e vá embora. Então eles não querem submeter esse espírito, todo esse processo, sem necessidade. Outras vezes, isso não acontece. Então o espírito vem, realmente nasce, passa por todo o processo e tal, né? Então isso seria uma diferenciação de Jesus. Então, dentro dessa magia branca, pode sim acontecer outras vezes de vir outras entidades dessa mesma linha, simplesmente por um processo de transmigração de alma, adotarem um corpo e de fato agirem a partir desse momento. Daí pode responder alguma coisa também, que provavelmente é uma pergunta de muitos: olha, estamos passando uma nova fase, Jesus disse que ia voltar, e dentro desse conhecimento esotérico, a gente sabe que de fato existe uma ronda de avatares que de tempos em tempos eles vêm ao mundo para trazer a luz. Então, o próprio livro Bhagavad Gita, que é um livro hindu, ele diz: toda vez que o homem perder a noção do que seja moral, do que seja ética, ali eu vou encarnar entre eles e vou restabelecer a ordem moral. Ora, isso é um livro de praticamente 5.000 anos atrás, livro chamado Bhagavad Gita. É dentro do berço dos Vedas, é um berço da filosofia hindu, da religião hindu. Já dizia isso. Isso é um fato e a gente sabe disso. Então, através dessa ferramenta de transmigração da alma, isso passa a ser possível a qualquer momento. Não precisa necessariamente nascer um bebê, passar por todo esse processo. Muitas vezes a fraternidade branca, as entidades espirituais que administram todo esse processo evolutivo humano, elas podem entender por desnecessário, como já aconteceu, e simplesmente, aí quem sabe você, né, cede aí seu corpo por um acordo e entra ali um Cristo, uma entidade elevada, iniciado, de último grau, e faça aquilo que tem que ser, e traga a mensagem para o mundo novamente. Isso é possível a qualquer dia, a qualquer momento. Agora, por outro lado, existe o lado negativo também. E esse é o grande problema. Porque da mesma maneira que o bem se utiliza dessa ferramenta, o mal também. Vocês imaginem o seguinte: é como um bisturi. Vocês imaginem um bisturi na mão de um cirurgião aplicado, um neurocirurgião. Nossa, ele vai fazer milagres, maravilhas com esse bisturi. No entanto, esse bisturi na mão de um delinquente vai ser uma ferramenta, uma arma, para que prejudique as pessoas, né, venham cometer crimes com essa mesma ferramenta. Então, nesse mesmo diapasão, eu digo que o fenômeno da transmigração da alma, ele pode sim ser utilizado pela hierarquia negra. Mas como existe a hierarquia negra, ele falou: olha, você pode não acreditar, mas que existe, existe, né? E precisamos ter respeito por todas as coisas. Isso é muito importante. Então aqui, eu estou pedindo aqui permissão, eu sempre permito permissão, tanto para entrar na tua casa, como também para falar desses temas. Porque estamos aqui numa aula de filosofia, uma videoaula, então eu peço permissão sempre para a grande divindade. E ela permite tanto você falar da direita como falar da esquerda. Então, eu não gosto muito, na verdade, de falar sobre esse tema da esquerda, porque não é o nosso veio. Eu prefiro focar a nossa energia nisso. No entanto, muitas vezes é importante saber sim, que existe isso. E esse veio da esquerda, também da mesma maneira, ele se utiliza dessa ferramenta, desse fenômeno, né? Ela estava me mostrando aqui, eu estou gravando essa aula, está me mostrando aqui, estava batendo um papo aqui antes da aula. Eu falei sobre Rasputin. Rasputin foi um tipo de um conselheiro que apareceu no czar russo, no começo lá do século XX. Rasputin, para quem quiser dar uma pesquisada sobre Rasputin, faça isso.
é importante. Analisa a biografia dele. Talvez, não estou afirmando aqui, mas seja um caso esse que eu estou dando um exemplo do lado negativo. Porque ele acabou se utilizando dessas influências, porque acabou cuidando de uma filha do czar, que sofria de hemofilia, etc. Então ele acabou ganhando a confiança. E aí ele se instalou na corte. E daí ele criou um verdadeiro inferno, desestabilizou a corte ali do czar russo, até que um dia eles, por fim, depois de muito tempo, perceberam quão destrutivo ele era, e aí resolveram eliminá-lo, simplesmente. E como? Imagine, fizeram um jantar e convidaram. E combinaram entre eles, colocaram veneno na comida dele. E aí serviram o jantar com veneno, curiosidade, ele comeu, tranquilo, e pasmem, ele pediu mais. Falou, nossa, que comida gostosa, eu quero mais. E todo mundo ali, preocupado, assustado, porque a ideia era envenená-lo, e mais veneno para ele. E ele comeu e agradeceu, falou, olha, que bom. Ele não manifestou nenhum sintoma, nada. E aí, quando as pessoas estavam realmente definidas a matá-lo, falou, não, isso não é possível, então vou fazer o seguinte, vou fazer de outro método. E levaram ele lá para um calabouço e deram 2 tiros nele na época. Deram 2 tiros mesmo, acertaram nele, 2 tiros e caiu, etc. Eu falei, agora o que a gente faz? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o corpo no rio, que um rio gelado, imagina isso, na Rússia, à noite, o camarada com 2 tiros, depois de ter ingerido 2 pratos de veneno, aí jogaram ele no rio. Bom, pasmem, mas depois de um tempo foi localizado o corpo dele, fizeram a necrópsia do corpo, etc. Causa mortes, afogamento. Então, para matá-lo foi difícil. Ou seja, o que demonstra algo muito diferente com relação ao normal, muito diferente. Então eu estou citando, não estou afirmando aqui que seja um caso, mas assim, aparentemente parece quando você vê a história dele. Até porque também alguém que cede o corpo a uma entidade pior a adentrar o seu corpo, é como se ele fizesse um pacto. Na verdade, isso é um pacto. Então, tanto você pode fazer um pacto para o bem, como você pode fazer um pacto para o mal. É uma questão de escolha. Aí está aí a sua faculdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Então, alguns escolhem servir o mal e outros escolhem servir o bem. Então, e cada um vai colher as respostas e as consequências daquilo que escolheu, certo? Vai colher isso aí. Então, o que você planta, se você plantar melancia, você vai comer melancia amanhã. Então, pense se você gosta de melancia, não é? Porque é o que você vai colher, melancia. Se você gosta de melancia, ótimo. Se você não gosta, cuidado. Tá ok? Muito bem. Uma outra questão. Costuma-se dar uma denominação para essa entidade espiritual que entra no corpo. O segundo, ele é denominado de entrante. Então ele é o entrante. E vale também aqui a gente fazer uma pontuação, é muito importante. É uma diferença entre alma e espírito. Não obstante, eu já tenha falado isso numa outra aula, eu quero facilitar a sua vida para que você não fique pesquisando as aulas. É claro que deve assistir a outras aulas, mas só para ficar mais racional aqui, eu vou dar uma diferenciação entre o que é um espírito, o que é uma alma, porque é muito importante entender essa terminologia, até porque senão evita muita confusão, senão você vai acabar fazendo interpretações errôneas, até sobre aquilo que você ouve. Então eu estou usando aqui uma linguagem de alma, de espírito, de princípio, etc. Então, mais ou menos uma explicação para que você possa se posicionar melhor. Olha, a alma não é sinônimo de espírito.
São coisas bem diferentes. A alma, ela é o meio termo entre a entidade espiritual e o corpo físico, energético. Então a alma seria o nosso ego. A alma é a nossa mente concreta, adicionada às nossas emoções. Então eu diria assim, que ela é um veículo através do qual a entidade espiritual, ela possa, se utilizando desses veículos, ela possa animar o corpo. Então vem de ânimos. A alma é aquela que anima. Então a alma, ela não pode, a alma, psique, ego, não pode ser utilizado como sinônimo da entidade espiritual. Então, o que é entidade espiritual? Ela se divide em duas partes. Uma é o princípio consciencial divino, ou seja, existe uma grande consciência, que é uma consciência divina, e ela se divide, ela se apropria, se divide em mônadas e se divide e se individualiza em princípios de indivíduos conscienciais, que somos nós. Então, você não é na verdade a vestimenta do espírito, você é a consciência que está por trás, está no eixo disso. Então imagine um eixo, né? Imagine em volta desse eixo uma roupa sutil, que é a roupa do espírito, que a gente chama aqui na filosofia de trindade, de tríade, chamamos de ego superior, com alguns nomes para isso, que não é exatamente o espírito, mas é o habitat do espírito, é uma trindade. Então esse princípio espiritual precisa, no primeiro momento, dessa trindade, que é a divisão de 3 planos. Então essa trindade ativa, essa trindade podemos chamar de espírito, de essência espiritual. A alma vem depois. Então a alma, ela é mortal. A alma como mente, como emoção, ela é mortal. Então nós não podemos falar de reencarnação de uma alma, porque a alma não reencarna. O que reencarna é o princípio espiritual. Ora, eu estou usando esse exemplo da reencarnação para agora trazer o exemplo para a transmigração da alma. Então vocês devem ter percebido que o próprio tema, ele já traz aí uma incoerência, quando respeitados a etimologia da própria palavra, no sentido que eu estou usando. Então seria a transmigração de um espírito e não da alma. Mas é óbvio que eu coloquei esse tema, porque tem um motivo, é óbvio, porque é o tema mais comum utilizado para se falar desse fenômeno. Então, se você for pesquisar a transmigração do espírito, provavelmente você não vai achar alguma coisa assim. Até na literatura física, se você for procurar algum material sobre esse assunto, melhor procurar como transmigração da alma, que na verdade é a alma, então, aí neste caso, está sendo utilizado como sinônimo de espírito. No entanto, tecnicamente falando, não pode existir transmigração da alma, porque a alma, ela só existe uma vez, depois ela se decompõe com o tempo. Então ela vai se decompor e não tem como ela nem reencarnar e muito menos transmigrar. Até porque no fenômeno da transmigração, o corpo e a alma, elas permanecem. E o princípio espiritual é que vem e se acopla a isso. Enquanto o outro princípio espiritual sai, o outro vem e entra. Então ele ocupa a mesma mente, o mesmo corpo emocional, o mesmo corpo físico, o mesmo corpo energético. Talvez deu para esclarecer isso melhor. Agora, só para a gente fechar esse bate-papo, deixa eu falar de como eu posso identificar um entrante, ou então alguém que tenha sofrido esse fenômeno da transmigração da alma. Né? Como que eu posso identificar uma pessoa que passou por isso, alguém que passou por isso? Olha, gente, alguns detalhes. Né? Como eu disse, primeiro, normalmente houve algum trauma muito grande nessa pessoa, tal, e depois daquilo acontece o fenômeno. Uma outra coisa é que ela muda muito. A
pessoa vai mudar muito, porque a entidade espiritual é outra. Então ela vai mudar muito de comportamento. Vão aparecer habilidades nela que ela não tinha. Então apareceram habilidades. Mas como? Eu já vi um caso de um garoto que teve um acidente e ficou em coma, e quando ele voltou, aí ele já foi no piano e tocava. Nossa, fazia cada coisa assim que... Eu falei, mas seu filho gostava? Não, ele nem gostava de música. E veio um outro totalmente diferente, começa a tocar, começa a falar outras línguas. Né? Alguns explicam isso porque tem acesso a canais, a outros canais. Bom, de fato, acaba sendo a mesma coisa, porque o canal, na verdade, são memórias, né? São reminiscências de memória que essa entidade espiritual acaba tendo. Então, isso é uma outra característica. Talvez somando todas essas características você possa identificar que ali tem um entrante ou não, né? Uma outra característica é que essa pessoa vai ter uma certa dificuldade de relacionamento, ela vai ter uma certa dificuldade, haverá um certo embaraço com relação à memória, com relação já disse sobre as habilidades, né? Mas com relação ao dia a dia, a forma dele ser. Então, por conta de reminiscência de outra memória que ele tem, haverá uma certa confusão com a memória que foi preservada ainda do corpo, desse corpo que foi transmigrado. Então haverá essa certa confusão. Isso é muito comum também. Agora, o que é incomum é o fenômeno em si, tá ok? Então veja aí nos seus relacionamentos, ou quem sabe você mesmo, de repente está estranho, aconteceu alguma coisa, né? Quem sabe aí você transmigrou de alma, né? Ou talvez, sei lá, né? Esteja ficando louco, né? Pode ser também numa sociedade onde quase todo mundo está ficando louco, né? Então pode ser só isso, né? Você está comendo, bebendo demais, cuidado com o que você come, cuidado com o que você bebe também, né? Mas é isso, gente, olha, encerro aqui, né? Meu muito obrigado, não esqueça aí de repassar para os amigos, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, nosso canal, que vai ajudar bastante, tá bem? Então, muito obrigado.